Não, beleza. Então vamos começar. Faça perguntas Me mais fala fáceis. Essa ficou a mais difícil. É engraçado, porque eu tenho o hábito, eu vou fazendo podcasts e quando assim, a minha relação não é muito formal com a pessoa, eu pergunto quem você é, e eu acho essa pergunta horrível de definir. E geralmente a gente é sempre pai de alguém, ou funcionário de alguma empresa, ou aluno de determinada faculdade, e quando chega no quem é você é um negócio esquisito. Né? Quem eu sou? Tipo, é difícil, é a pergunta mais difícil. A gente sempre define com relações, né? É isso que se estuda em antropologia ou não? Também. Também. Gente, essa Alice, ela é antropóloga e eu preciso muito da ajuda e de correções dela em cima de pensamentos aleatórios que eu tenho. Alice, o que é um discurso de ódio? Vamos lá, de novo. Um discurso de ódio, normalmente ele é baseado num discurso em que uma população que está numa situação de poder volta a sua raiva ou volta a responsabilidade de um problema a uma outra população, né? E isso geralmente gera violência, discriminação, xenofobia, esse tipo de coisa. Por que ao meu ver, esse tipo de discurso ele tem que ser separado? Porque num determinado grupo de pessoas, vai me corrigindo aí se eu estiver falando besteira, pelo amor de Deus. Num determinado, por exemplo, eu fiz muito voluntariado, e aí, assim, era impressionante quando você explicava os valores da ONG, tinha uns 10 ou 15% que assimilava imediatamente e saía pregando exatamente o que a ONG era. E uns 40%, e eu arrisco mesmo um número mais ou menos dessa ordem, não entendia e se baseava em determinadas coisas que eles imaginavam que a ONG fosse. E eles seguiam determinados preceitos e eles tomavam determinadas atitudes movidos por coisas que não eram bem refletidas e muito bem pensadas. Eu acho que o discurso de ódio ele tem que ser controlado, porque se você fala que determinado povo não presta, tem uma boa parcela da população que não reflete muito em cima disso e que reage de forma muito violenta e já parte para agressão, e num movimento desse de agressão, ele pode ser tomado como um representante de todo o grupo. Tô falando não tá. Eu acho que concordo plenamente com você e o que você falou da ONG, né, que alguns entendiam, outros não entendiam e iam falar de um discurso que às vezes não tinha nada a ver. Eu acho que a relação do discurso de ódio tem muito a ver com a diferença do outro e o medo que nós temos em relação ao desconhecido ou que a gente acha que o desconhecido nos representa. Então, por que a gente tem ódio? Por que a gente acaba desenvolvendo um discurso de ódio sobre uma determinada sociedade? Por exemplo, esse negócio de culpar a China, porque a gente está com medo sobre uma relação, sobre o que está acontecendo, e a gente põe esse medo num discurso de ódio para responsabilizar o outro. E isso é muito complicado, né? Porque, vamos dizer, a gente cria esse discurso de ódio em vez de refletir sobre as nossas próprias estruturas, né? Como que a gente tem que mudar, o que a gente tem que mudar para resolver esse problema. Então, aí a gente foca essa energia a um discurso de ódio que provavelmente não vai trazer uma solução, e sim agravar a situação, o problema, e causa uma xenofobia. Por exemplo, São Paulo tem tem muitos imigrantes chineses. Se a gente crescer esse discurso de ódio, como que a gente vai lidar com essa população? Né? Querer expulsar essa população? Não pode, né? Então, eu tô pensando aqui, se eu fosse eleito presidente, primeiro, nessa fase da história estaria fudido, independente de quem eu fosse, eu estaria fudido. Aí imagina que eu tenho um filho, então, se eu fosse burro, por exemplo, se eu não fosse uma pessoa assim com muita estratégia, o que eu faria? Eu adotaria um discurso do tipo, não é nada não. Eu acho que ninguém precisa parar, e aí eu deixaria os estados autônomos para eles tomarem essas decisões. Por quê? Porque independente do que acontecesse, a hora que chegasse a conta para pagar, a conta seria dos governadores. Então, quando eu fosse cobrado, escuta, a economia ruiu, tá todo mundo em default, tá todo mundo em déficit, tá todo quebrado, eu falaria, mas eu avisei para vocês que era só uma gripe, vocês pararam porque vocês quiseram, e agora a culpa é dos governadores do estado. Se eu fosse burro, eu faria isso. E se eu fosse um filho burro, vendo meu pai sendo atacado por um monte de gente que fala, cadê as medidas, cadê a saúde, cadê a proteção ao trabalhador, cadê a proteção às empresas, eu falaria, na verdade isso daí é culpa da China, porque os caras são os comedores de morcego,
E é por isso que a gente está passando essa dificuldade toda, porque são discursos evasivos que fazem com que você tenha raiva do outro pelo problema que você está vivendo, ao invés de identificar as causas do problema e o que é que você teria que fazer para resolver. Eu acho, concordo, e primeiro, a gente não tem que procurar um responsável nesse momento. E a gente não tem nem como responsabilizar a China. O que ele falou é que eles criaram de propósito, né? Não dá pra gente, não tem provas para isso, então e procurar um responsável, isso não traz uma solução, né? Exatamente. E a gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu antes, não só a gente, como gerações. Minha avó nunca viveu, com certeza os pais delas nunca viveram. Um momento em que você tem que se parar. E a gente estava acostumado em que tudo, cada vez mais rápido, cada vez mais trabalho, cada vez mais informações, cada vez mais energia, um estado cada vez mais liberal, em que no momento que se põe à prova tudo que a gente estava sendo colocado pra gente como verdade. E que essas estruturas não funcionam, porque a gente precisa de um estado para intervir para essa população que vai ficar parada, para essa economia que vai ficar parada, para saúde, para esses hospitais. Então a gente vai precisar de um estado que não é liberal. E aí? Como que a gente vai ficar sem produzir? Como que a gente vai ficar em casa? Como que a gente vai ficar sem consumir? Então a gente vai ter que rever as estruturas, né? É um momento muito complicado que estamos vivendo agora. Eu me preocupo porque, por exemplo, a H1N1, se eu não me engano, ela veio do México. Todo mundo fala que veio da China, mas não foi da China que veio. E nem por isso a gente vai lá falar que mexicano tem que morrer. E nem por isso a gente fala que a minha família tá sofrendo por causa do mexicano. Então faltou aula de biologia para as pessoas entenderem como é que os vírus mutam e se espalham. Falta um pouco de conhecimento de prevenção. Tipo, o Japão ele tá segurando muito bem a onda, porque eles já tratam vírus como se fossem cachorros e gatos que eles sabem como se comportam e como que você controla. Então, mesmo sem quarentenas muito severas, eles conseguiram controlar muito. Aqui do lado, na minha casa, aqui em Aracaju, eu tenho um padeiro que fez um baita de um balcão. Ele usa máscara, luva, faz uma baita de uma proteção, só que ele tira a máscara na hora de passar o cartão. E pega o cartão da mão da pessoa. Então, a boa vontade dele é louvável. Mas a nossa falta de preparo com isso, ela nos afunda muito. Então, o problema está muito na nossa falta de preparo, falta de conhecimento. E aí a gente tenta jogar isso porque a gente não sabe direito o que está acontecendo. Na conta de alguém. E o problema é que quanto mais medo, quanto mais insegurança a gente tem, mais ódio a gente tem. Numa época assim, de falta de recursos, isso pode gerar atrocidades. Como você falou, uma falta de conhecimento, porque a gente acaba tendo medo e responde com o ódio, né? De modo geral, a gente não tem conhecimento mesmo de como lidar com essa situação. Mas a gente tem aqui no Brasil uma falta de fomentação de cultura, de escola, de conhecimento. Então a gente tem uma população que tem pouco conhecimento mesmo e que é muito mais fácil de manipular. Então é muito mais fácil. Um discurso de ódio, por exemplo, ele é muitas vezes feito para manipular uma verdade, para manter as estruturas, né? Então é muito mais fácil responsabilizar um externo ou ir contra um grupo do que rever aquilo que realmente está acontecendo, né? Rever essas estruturas dominantes, refletir sobre isso. Então normalmente o discurso de ódio normalmente ele é usado por quem está nas estruturas dominantes para não mudar as suas próprias estruturas, para continuar daquele jeito, né? A gente pode mencionar nisso, enfim, você vê grandes empresários e representantes de grandes corporações, eles estão todos tentando minimizar o problema. E na verdade, essa crise ela veio meio que para abalar toda a estrutura social do mesmo jeito que você falou aí mesmo. Eu lembro que em 2008 a gente teve aquela crise feia lá, e aí os Estados Unidos ele fez um grande projeto, um projeto quase trilionário, se não foi trilionário, mas ele era o Too Big to Fail. Eles elegeram as maiores empresas do país que não poderiam quebrar,
que não poderiam quebrar, ou então a sociedade colapsaria. E muito dinheiro foi gasto com isso. Eu acho que agora a gente está numa situação similar, só que as grandes empresas, na verdade, dessa vez são as pessoas. Não adianta uma empresa não quebrar nesse momento se a população não puder viver, porque no nosso país, a população normalmente não consegue guardar dinheiro. A gente vive num salário mínimo de R$1.200. Quanto que é um aluguel, quanto que é uma escola, quanto que é um remédio na farmácia. Então, a população, um salário mínimo, teoricamente, é para uma família de 4 pessoas. Como que uma família de 4 pessoas vai poupar dinheiro? Então, como essa família vai ficar sem receber um salário, e como que vai pagar o aluguel? Então, se a família não recebe, ela não paga o aluguel. Existem muitas pessoas que vivem de aluguel. Aí ela não tem dinheiro para comprar no mercado. Ela, que é a grande proporção. Então, vai quebrando várias coisas. Não adianta inflar dinheiro agora nas empresas, e se você não coloca dinheiro na população. Então, porque antes a crise ela tinha vindo do setor financeiro, e ela tinha atingido o setor real. E parece que dessa vez é diferente. A crise ela sai do mundo real porque as pessoas não podem sair de casa, e ela afeta o setor financeiro de uma maneira muito mais profunda. Então, não é que as empresas elas perderam capacidade produtiva, é só o cara que não está podendo ir lá trabalhar. Então, meio que você tem que dar dinheiro para as pessoas passarem por isso, e para aquele empresário pobre, porque assim, o problema que eu acho também é que tem muito empresário que acha que é rico, mas quando você vai ver, o cara tem uma empresa com 20 funcionários, e se ele ficar 2 meses sem produzir, ele quebra. Ele é pobre. Pequenas empresas, microempreendedor, ele não tem capital de giro normalmente por um mês. Então, essas empresas realmente precisam de capital do governo. E eles precisam ser tratados como pobre nesse discurso que eu estou falando. Se você comparar, as pessoas não têm muito essa consciência que a gente é muito mais próximo da pobreza do que da riqueza que existe no Brasil. A classe média está muito mais próximo de quem mora no morro, de quem mora num triplex no Higienópolis, por exemplo. A diferença econômica está aí. E aí o que eu vejo é que, por exemplo, você tem grandes famílias e grandes fundos de capitais que estão lascados também, que vão ter sérios problemas, vivendo da especulação de dívida pública, por exemplo. Eu acho que agora é uma justificativa para quebrar um pouco a austeridade sem com isso provar incompetência. Eu não acho que vá assustar investimento o fato do governo dar uma interrompida no pagamento de especuladores e injetar dinheiro na economia. Com certeza, eu concordo com você. E aí, nessa hora, o que a gente precisa? Precisa todo mundo prestar atenção nas soluções, porque lutar para que o governo tomasse essas medidas seria lutar para apagar o fogo. E o que a gente está fazendo? A gente, antes de apagar o fogo, está direcionando o discurso de ódio, porque eu tenho um pai burro e um filho burro que não querem levar culpa. Eu tenho um filho burro desviando o centro da atenção para quem foi que supostamente talvez tenha colaborado para o surgimento do incêndio. Isso está errado. Porque eu penso que num cenário de escassez de recursos, a população ela pode estar tão inflada, e olha, o meu medo não é que assim, um brasileiro vá lá na China bater no chinês, não é esse. O problema é gerar uma população inteira que enche a China de argumentos para tomar medidas de retaliação econômica contra o Brasil. Com certeza, porque a China é um parceiro econômico do Brasil. E é uma potência mundial, porque eles controlam toda a demanda do mundo e a oferta de tecnologia também. Então, quem tem a perder com uma suposta briga entre Brasil e China? Com certeza. Nós. Então, o filho o meu filho burro, porque eu fui o presidente, né? Então, o meu filho burro, ele arrumando treta e jogando todo o ódio da população em cima da China, não vai resolver o nosso problema ao longo prazo. Tá tirando os olhares de cobrança em cima dele, tá levando para a China, mas isso pode inflar uma situação que pode ser muito pior. Só que a China consegue substituir o Brasil pelos Estados Unidos. Claro. A gente não. Tipo, a gente não consegue substituir a China com o Japão, por exemplo. A gente teria que mudar completamente a nossa estrutura. O discurso de ódio não é uma solução. Ele só desvia a atenção da população do problema, né? A gente não... Você desvia essa atenção, coloca a atenção ali e esquece do que realmente está acontecendo, porque
você não tem soluções para esse problema, né? E esse problema, ele tem consequências econômicas e humanas de saúde pública, né? Aí você vai priorizar. Você vai priorizar a economia, vai colocar todo mundo na rua, as pessoas vão morrer e vão morrer muitas. Ou você vai priorizar as pessoas, e aí a economia vai, sei lá o que vai acontecer. A gente tem duas formas, no meu ver, ou a lei do mais forte, cada um luta por si, né, e vai todo mundo trabalhar, a lei do mais forte, um monte de gente vai morrer, que é um cenário horroroso, ou nesse momento a gente vai ter que refletir e colocar o coletivo em primeiro lugar, e colocar o seu social, o seu individual, o seu lucro, ou aquilo, o seu conforto em segundo lugar, primeiro o coletivo. Então eu tenho uma empresa, eu não estou produzindo, mas eu tenho um lucro acumulado, por exemplo. Se eu sou uma grande empresa, eu tenho um capital de giro por alguns meses, eu tenho um lucro acumulado. Eu vou honrar o contrato de trabalho dessas pessoas, vou continuar pagando essas pessoas e eu vou arcar sim. Que nem eu, que sou uma pessoa pequena, você como cidadão, você vai cancelar o contrato da sua academia hoje? Talvez, se você não receber seu salário, você vai ter que cancelar. Mas não, você fala assim, eu não vou usar, mas aquela empresa está precisando, porque ela também precisa pagar os funcionários dela. Então a gente vai ter que pensar no outro. E isso é um nível de consciência elevado que eu acho que o brasileiro tem, porque eu acho que o brasileiro ele é muito generoso. Comparado com outras populações que eu tive a oportunidade de conhecer, o brasileiro ele é muito generoso. Só que ele entra em crise quando ele percebe que ele não tem recurso nem para si. E aí ele dá espaço para discursos como os que estão sendo feitos. Porque a gente então, é uma população de desigualdade gigantesca, né? 10% da população brasileira ganha praticamente o que a outra população ganha, o resto ganha. Então, é uma desigualdade gigantesca. Então, quem tem que fazer isso é essa população que está lá em cima. Quem tem condições. Só que ela não é obrigada, né? Então, isso é um problema. E o governo vai ficar com uma dívida gigantesca. E o governo tem que fazer também. Né? Mas eu acho que nesse ponto é inevitável e é relativamente possível de controlar, porque eu acho que o grande problema do governo ele é se mostrar irresponsável e afastar investimento e uma série de coisas. Só que agora o mundo inteiro está passando pela mesma crise e o Brasil, com a quantidade de recursos que tem, está fazendo um bom trabalho. O Ministério da Saúde está me impressionando demais. Sim, o Ministério da Saúde está impressionante demais. E qual que é eu acho que muita parte da população não está entendendo que a importância da quarentena, de você não sair de casa, é não explodir o sistema de saúde. Porque vai ter uma demanda maior. Quando falar sobre isso agora, porque você me deu essa deixa. Sim. Né? Então, assim, imagina, empresas como a Vale, como a Petrobras, elas estão doando horrores de kits de teste. Determinadas doações de leitos de hospital estão sendo feitas. Então, a estrutura está sendo montada. A quarentena não é para que ninguém nunca pegue esse negócio. É para que você achatar a curva, para que as pessoas demorem mais para lotar os hospitais. É isso mesmo. Então existe uma grande diferença entre ficar doente a semana que vem e ficar doente no fim do ano. Porque o problema é quando você chega e tem os respiradores todos ocupados e não tem para você. Daqui 2 anos, chegar num hospital, ele vai ter muito mais respiradores do que tem hoje. Com certeza. E além disso, com maior tempo que se tem contato com essa doença, maior a probabilidade de você descobrir o que funciona para curá-la, né? Então, se você colocar e as pessoas que forem expostas, você evitar expor o grupo de risco também. Você tem que evitar, porque é muito fácil o contágio. Então, assim, você tem que evitar o contágio de todo mundo e principalmente no grupo de risco, porque esse grupo de risco vai precisar de um leito de UTI. E a morte nesse grupo de risco é grande, né? Então, vamos pensar assim, na população brasileira, eu sou jovem, você tem que pensar, você não tem que sair de casa não por você, mas pelo outro. O outro vai ter um contágio muito maior, tem um risco. Segundo, um sistema de saúde que não está dando conta, qualquer coisa mata. Você cortou o pé e infeccionou, você não tem acesso
a medicamentos, você não tem acesso ao hospital, você pode morrer por qualquer coisa. Levou um tombo. Sim. Né? Então, é complicado. Você tem que ter essa consciência nesse momento. Por último, eu queria... Nossa, se eu pudesse eu ficava o dia inteiro aqui conversando aqui. Eu realmente tenho aula daqui a pouco. Eu tenho 10 minutos para começar uma aula. Por último, eu gostaria de colocar um ponto aqui que eu acho que representa muito o que boa parte da população está pensando, que é o caso da Priscila. Ela fala, o problema é que você quer ficar na sua casa, quando na verdade tem gente que não pode. Por exemplo, ao defender a quarentena, ela fala, você quer ficar na sua casa, mas você quer que o posto tenha frentista, e você quer que no supermercado tenha um caixa de supermercado. E aí eu queria passar um recado para a Priscila e para as pessoas que pensam dessa forma, que não se trata de escolher quem vai morrer e quem vai viver. Porque tudo bem ter o frentista e tudo bem ter o caixa do supermercado, porque se elas ficarem doentes, elas chegarão para serem tratadas em hospitais vazios, relativamente vazios, comparado ao hospital que elas encontrariam se todo mundo estivesse na rua. Eu concordo com você, mas tem uma coisa que a gente também tem que bater na tecla. A quarentena é para todo mundo. Então você que tem uma empregada doméstica, essa empregada doméstica não é para ir trabalhar. A faxineira não é para ir trabalhar, você limpa a sua casa hoje. Caixa em mercado tem que ter menos frentista. Precisa ter porteiro 24 horas no prédio? Não precisa. Então, assim, tem que diminuir a circulação da cidade de todo mundo. Existem serviços que são essenciais hoje. O médico, por exemplo. O médico no Brasil é de uma classe extremamente alta, porque uma faculdade de medicina custa uns 10 pau hoje. Então, vamos dizer assim, nessa crise tem profissionais que são essenciais, profissionais de farmácia, profissionais de médicos, de técnicos, de enfermeiros, tudo, né? E vai ter caixa de mercado, caixa de farmácia, mas assim, tem que diminuir essas coisas, cada vez diminuir mais. Infelizmente, o entregador de iFood, disso, daquilo, sempre vai estar trabalhando. Aquelas pessoas que são informais, elas vão se expor ao risco, né? Só que eu queria deixar as pessoas com essa ideia de que o fato de que determinadas pessoas continuam na linha de frente não significa desamparo e não significa uma seleção daquelas pessoas que vão morrer. A ideia é diminuir a curva. É que assim, a gente tenha pessoas na linha de frente, sim, só que ao ficarem doentes, porque eu fiquei na minha casa e não fiquei doente, eu não parei no hospital para usar o respirador que talvez ela venha precisar. Sim, e essas pessoas vão ter acesso aos hospitais, aos sistemas de saúde, se precisarem. O que não pode trabalhar é gente acima de 60 anos. As pessoas mais jovens que estão nesses serviços essenciais, elas vão ter que trabalhar. E isso que acontece. A quarentena, que ela infelizmente não consegue fazer, mas a quarentena reflete que você não inchou o sistema de saúde. Então vai ter sistema de saúde para todo mundo, se a gente respeitar a quarentena. Né? Porque se a gente sair for numa festa, ou a gente sair for correr no bairro, também não vai funcionar. Você utiliza recursos que as pessoas que não podem deixar de trabalhar precisarão utilizar em breve, né? Então acho que isso tudo vai deixar um legado, vai deixar uma educação muito importante pra gente, e vai aumentar o pensamento no coletivo. Eu fico vendo assim, o tanto de gente que ficou em casa, que acatou as decisões, que acatou as recomendações e consciência daquilo que estava fazendo. Isso me impressionou bastante. A nossa capacidade de comunicação é enorme. Hoje, depois do pronunciamento de ontem, já tem muito mais gente na rua aqui, e isso me entristece bastante. Só que, enfim, fica também a lição, né, do quanto o legado dele vai vir, as contas, as consequências do que ele fizer vão vir, e as pessoas, espero, tomara que saiam mais elucidadas em relação a isso. Bem complicado. Acho que a gente vai sair transformado dessa experiência. Sim. Espero que para melhor. E, infelizmente vai custar muitas vidas, né? Vai custar muito, mas eu acredito que vai ser para melhor, sim. Também acho. Dá tchau, pessoal. Obrigado, Alice. Tchau, foi um prazer conversar com vocês.